ter certeza que todo mundo tem acesso. Então, essa aqui é a revisão, é o resumo da segunda parte das ligações, da ligação 11 até a ligação 21 da CDV, tá? Que a gente acabou fazendo a revisão. Então, tudo parou em ter uma experiência positiva. É importante que a pessoa tenha uma experiência positiva com as amostras. Então, a gente falou de como preparar uma amostra, a gente preparou uma lista, planejou, classificou, na realidade classificou, planejou, aí preparou as amostras, entregou as amostras, acompanhou a pessoa para que ela tenha uma experiência positiva. No momento que ela tem a experiência positiva, é a hora da gente convidar, né? Convidar a pessoa para uma classe. Então, nessa hora, a gente está tendo classes agendadas por semana. Então, eu queria fazer uma parada aqui agora. Gente, não tem como a gente desenvolver o negócio da Doterra se a gente não tem as classes agendadas. Agendem as classes, pelo menos uma por semana. Não vai ter crescimento se a gente não tem classe agendada, tá? Então, criem espaço na sua agenda, porque, veja, quanto mais tempo, e quanto mais você priorizar agora as classes, mais rápido vai ser seu desenvolvimento. Se a gente não prioriza, a coisa não vai andar rápido e vai começar a pesar, vai começar a ficar frustrante, né? Então, vamos fazer o processo da lista, da classificação, da amostra, para as pessoas só 5, 6 e 7, não é para todo mundo da lista, e aí vamos acompanhá-las para que elas tenham uma experiência positiva, tá bom? Bom, ele fez uma comparação com um jogo de futebol, né? Que aí você tá lá empolgadíssimo com um jogo de futebol e quer chamar alguém, a pessoa tá super mega empolgada para ir também, e aí é essa empolgação que a pessoa tem que ter, ela tem que dar o valor à sua classe por ter tido uma experiência positiva com aquilo que você deu para ela. E aí ele deu um script, né? Então, puxa, se essa experiência que você teve foi boa, imagina o que você pode ter depois. Esses scripts precisam ser internalizados, né? A gente não vai falar letra por letra, mas é a mensagem que a gente dá através do script, tá bom? Até aqui, ele fala, então, uma experiência positiva, pega o gancho, já compartilha ali 2 experiências suas, isso tudo quando ela fala da experiência positiva dela. Fala quando é a próxima aula, agendada, e fala que vai ligar para lembrar, inclusive. Ó, se a próxima aula é terça, você pode ir? Pode, beleza, então eu vou te ligar para te lembrar, beleza? Beleza. Então, acabou, você vai embora para sua casa, tá? Então, alguns dias antes da classe, você liga, e algumas horas antes da classe, você manda um texto. Né? Então, você liga antes, 2 dias antes, empolgadíssima para dar mais informação, alguma informação específica, e você manda uma mensagem 2 horas antes. Não liga 2 horas antes, manda a mensagem 2 horas antes, tá? E aí tem esse scriptzinho também. E promete uma surpresa para a pessoa, que pode ser qualquer besteirinho. O importante é que você prometa uma surpresa, tá bom? E quem não veio? A gente tem que follow up e saber se a pessoa está viva, né? Por que ela faltou? O que eu quero te encontrar, porque foi tão boa, como é que eu posso te entregar o presentinho? E te falar um pouco mais do que aconteceu. Então, para quem não foi, você ainda acompanha até o final, tá bom? Antes de entrar nas classes, eu queria saber de vocês se vocês já fizeram algo parecido, e quais foram os resultados que vocês têm tido. Sai do mudo, tá? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu já ouvi falando que não é tão fácil assim, porque o público não é tão quieto. Vamos lá. Sempre eu que falo, né? Mas vamos lá. Hoje eu tive uma experiência. Tentei testar, fazer
a provinha antes, mas não deu tempo. E fui com a cara e com a coragem, do jeito que estava dos videozinhos que assisti esses dias. Bom, eram 10 mulheres, basicamente como eu, falavam pouco, não eram agitadas, e 4 déficits de atenção, 4 de tapujas com déficit lá. Então, quer dizer, além de tudo, várias perguntas, várias vezes a mesma coisa anotando. E então comecei, me apresentei linda e maravilhosa, tal. Fui falando o que são os olhos, o grau de pureza e etc. Quando começou na parte dos usos, aí foi bagunça total. Porque comecei com aromático, foi ótimo. Aí começa cada um a perguntar uma coisa. Eu não consegui segurar a galera e dizer, calma, pergunta tudo depois. Elas começavam a falar e eu começava a responder, resultado, meia hora para o aromático, meia hora para o tópico, para ingestão. Mas foi uma delícia, 3 horas de reunião, que podia ter sido em uma, né? Mas foi ótimo. Enfim, resultado, possivelmente, uma cadastrada, 3 pessoas novas para consumir, né? Que a partir do primeiro consumo, com certeza, vai vir cadastro. E as outras 4 já eram cadastradas, então tinham várias cadastradas nesse bate-papo. Mas já foi, né? Um cadastro novo, ótimo. Ótimo, é se aventurando nessa nova ótimo. Estrutura. Eu adoro essa bagunça, pode não ser eficiente, mas eu acho muito gostoso quando vira bagunça, porque fica mais íntimo, as pessoas ficam mais livres para perguntar. Às vezes, quando está muito no script, claro, a mulher, ela é fera, ela foi 3 vezes diamante, se ela acha que tem que ser em 1 hora e ela falando de script certinho, dá certo, eu tenho que fazer dar certo igual dela. Mas eu acho que a baguncinha, as pessoas ficam mais soltas. E aí, perguntam mais, anotam mais e terminam se beneficiando mais a partir do momento que vão tirando mais dúvidas. Eu acho que quando o script está muito fechadinho, as pessoas tiram menos as dúvidas. Mas eu vou seguir a CDV, nos passos dela. Um dia eu chego lá e fico com o script de 1 hora. Roseli, fala aí. A Malu tá no mudo, acho que ela tá resolvendo alguma coisa do Dodó em casa. Não, estou achando muito legal essa história da Renata aí. Porque eu acho que isso que a Renata falou é coisa assim de brasileiro. Brasileiro é assim, né? Fala muito, pergunta muito, mas é americano e europeu é um pouco diferente, não é, Malu? E eu acho que outra coisa que é importante ressaltar também é que se deve fala que o cadastro é feito ali na reunião. Na reunião, né? E, na realidade, o que a gente percebe é que no Brasil os cadastros são feitos depois das reuniões. Então, às vezes é um problema com o cartão, às vezes a pessoa vai esperar, mas depois das reuniões tem que ter o follow-up, porque é depois das reuniões que acontecem os cadastros. É uma diferença dos mercados, né? Aqui não, se eu preparo a pessoa do jeito que ela está mandando eu preparar, certamente o cadastro é na reunião. Mesmo com brasileira, eu acho que é talvez a facilidade, o acesso ao cartão, né? Então, quem vem com essa experiência já vem para comprar. Entendeu? Mas legal, o negócio é isso mesmo, é a gente se aventurar em pequenas coisas, mas falar, eu não consigo adotar tudo, então adote uma coisa e veja o resultado, né? Vamos dar uma olhada nas classes agora? Que ele fala das classes, como são as classes. As classes têm que ter simples, duplicável e direto. Nada de flores, nada de, sei lá, bolo 3 leites com árvores de lavanda plantadas, né? Nada disso, tem que ser bem direto e simples. Nossa, ficou meio feio. Mas alguns materiais que eu acho interessante, ela falou, assim, se preparem para as reuniões, né? Então, tragam os olhos, tragam amostras para entregar. Isso tudo eu fiz. Folhetos, e é legal, você sentiu uma diferença de ter esse material preparado? Achei ótimos os folhetos, inclusive aquela caixa, né, o Box na Class, que você levou para São Paulo pra gente. Eu comprei logo depois que voltei para São Paulo, e a minha tá acabando as coisas, mas eu ainda tinha os Soluções Naturais e levei para todas, e todas saíram cheios de anotações das Soluções Naturais. Achei massa, elas anotando, ai, tão bonitinho. Olha, mas
as amostrinhas, lembra que ela falou? Quem falar isso ganha amostrinha, quem falar aquilo ganha amostrinha. Então, como eu, né, com a minha capacidade aqui, pedagoga, não deu certo, né, o scriptzinho, eu fiz os sorteios, mas não naquela ordem, porque, imagine, começou, né, aromático, depois virou blá, 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 blá. No final de tudo, eu falei, gente, quem faz o resultado? De 4 amostras, só rolou uma, né, porque foi a do resumão, que é de cada um. Não rolou, a gente tinha passado já essa etapa. E eu fiz, como a maioria já era cadastrada, já usava os óleos, então eu não fiz só com a amostrinha, eu levei acessórios. Então, para as pessoas que já usavam, eu preferi dar o acessório do que a amostra, porque para ela ia ser mais interessante, tipo o inalador do carro, o sprayzinho para colocar o óleo dentro, o extrator de tampinha de óleo. Então, eu fiz nesse sentido porque a maioria já tinha tido a experiência do óleo. Né? Então, eu achei que a amostra, naquele momento, como ela já tinha a experiência do óleo, não seria tão válida. Preferi guardar as amostras para quem não conhece os óleos. Aí 2 eu dei amostra, que não conheciam, mas as outras foi tudo acessório. Legal. Então, imprimo os diferentes kits. Eu, por exemplo, quando eu vou nas reuniões, eu tenho os kits impressos. Inclusive os kits que eu monto. Aqui os kits mudaram ano passado, não ficaram legais. Eu não gostei dos novos kits. Então, eu montei kit. Eu pego aqueles R$90 e eu crio o kit junto com os produtos. Então, por exemplo, isso aqui não é um kit, mas eu criei o kit. Eu peguei 3 produtos legais que vão juntos. Aí eu falei que é saúde da mulher e aí embuti os R$90 no meio e falei que é um kit, entendeu? Então, que legal! Porque os kits daqui ficaram muito ruins, não são mais esses do Brasil. Então, eu imprimo e eu foco em, sei lá, dependendo de como é uma pessoa de mães, aí eu pego os kits da mãe, e assim por diante. Então, eu imprimi kits para ficar mais fácil a pessoa visualizar, né? E você coloca esse valor dentro como, Malu? Por exemplo... Não, já põe no preço, né? O kit infantil custa $100. E o cadastro é 35. Então, eu pus 100 mais 35. $135. 135. Bacana. Então, eu não falo para a pessoa assim, você vai pagar uma taxa anual. Não, porque a pessoa já fala, não quero pagar nada. Então, eu já falo, esse kit custa 140. Né? Outro aqui que eu fiz, só para dar uma ideia, aquele da mulher, que tem o Claricalme, tem o de cálcio e de energia. Então, eu peguei os 3, que deve dar um total de 80, e eu incluí 35 de... Eu falo, isso aqui é um kit, entendeu? Mas esse é o que tem aí, né, Malu? Eu pego os produtos daqui e faço os kits. Mas você também você pega um Claricalme com uma lavanda e uma bergamota. Isso aqui é para você não matar as pessoas, seu marido, entendeu? Sei lá. Então, essa ideia é legal, hein? Então, é aquela falou que imprime os diferentes kits, canetas, incentivos. Quem quer fazer uma próxima aula, eu dou um presente. O guia A e Z, eu não sei se vocês conseguiram imprimir no final da história. Então, esse guia Z, eu não sei, eu até queria ver com algum de vocês se arranjaram já alguma forma de imprimir de uma forma bonitinha, tipo livrinho, ou sei lá, menor, porque quando eu fui imprimir, ele não consegue fazer livrinho, porque as páginas não batem para fazer livrinho, e quando a gente imprime, se a gente reduzir muito, fica muito pequena a letra, não dá para ler. Então, a gente teria que imprimir no A4 as 6 folhas de A4. Então, eu imagino, você está dando uma amostrinha desse tamanho e a folha de A4 desse tamanho. A amostrinha está perdida no meio do contexto de umas folhas desse tamanhão. Então, se ao menos fosse uma coisa, sei lá, tipo livrinho que a gente colasse a amostrinha ou fizesse um lacinho, algo que ficasse, sei lá, tivesse uma composição, a gente não tem nem como embalar de forma bonita, porque ele fica grande. E a amostrinha é minúscula. Então, a gente coloca no envelope, e é no envelope desse tamanho, a amostrinha lá perdida dentro do envelope. Se a gente coloca na embalagem, fica estranho.
Como você faz? Me pega. O que é a minha intenção quando eu pus no PowerPoint é porque você imprime, aí você corta no meio e aí você põe um atrás do outro. Era essa a minha Entendi. você vai Partindo, dobrar. tá. Você não Ao vai invés de fazer dobrar. livrinho, fazer partido e grampear, né? Agora, sim, o ideal era você conseguir fazer assim e fazer assim, né? Mas eu não sei se vai fazer isso. Isso seria acho que ideal, não. Malu. Seria ideal. Daí mesmo que desse, você falou que está dando 12, né, o Renata? Está dando quantas páginas? Está dando 6? Não. Vai dar 12, Quando a né? gente imprime, são 6. Se a gente fizer isso que a Malu fizer, né? Fez, vai dar 12. Vão ficar 12. 12 folhinhas. Né? Então, ela vai se ficar diminuir num mais, tamanho de foto 10 por 15, né? Se diminuir mais, vai ficar 24. Ficariam 24, mas ao mesmo tempo ficaria pequenininho, bonitinho, para você colocar numa embalagem bonita com amostrinha. Um saquinho. Algo que ficasse mais... na verdade, é coisa da minha cabeça. Eu gosto de coisa meio que, sabe? Sim, mas ia ficar compilado. legal. Eu acho que o ideal seria diminuir para esse tamanhinho, que fique, mesmo que fique 24, uma folhinha atrás da outra. Fica bom. Eu vou ver se eu... É porque quando eu reduzi o tamanho, hoje. Ficou muito pequenininho. Passa a ideia que você imprimiu. Então, eu imprimi hoje, e eu fiz isso, eu imprimi aquela do PowerPoint, e eu coloquei nesse formato de livretinho. Amanhã eu vou cortar e vou montar o livretinho, eu posso mandar uma foto no grupo para ver se ficou legal. Mas eu imprimi e ficou num tamanho bom. A pessoa lá na papelaria, ela até deu uma ampliada na letra para não ficar tão pequeno, mas coube direitinho, assim, para ficar um livretinho pequenininho, sabe? Legal. Malu, você pode mandar esse PowerPoint no grupo? Já está no grupo, mas... Já tá. Mas a gente reenvia. Eu acho que eu entrei depois. Não, Isabel, a gente colocou lá no CDV ontem, antes de ontem. Então beleza, aquele que é PowerPoint, desculpa. Na verdade tem um de A a Z menorzinho. Alguém colocou um grande, que eu falei, que bacana esse é bem completão. Mas que não é o que a gente usa com a amostrinha, porque senão fica muito grande. É um outro que Malu mandou, que tem A a Z, eu até encaminhei ontem de novo. Beleza, eu vou olhar. Ontem ou foi antes de ontem? Foi esses dias. Vi, sim, tô vendo aqui já, beleza. Seria legal para dar para as pessoas que se cadastram, porque ela já tem uma noção do que ela vai usar para cada coisa, é bem legal. Isso. Eu tinha os livrinhos mesmo, a tia Beth que tinha conseguido para mim, e um livrinho mesmo, A a Z, que era pequenininho assim, de bolso, sabe? Modern Manual, né? O Modern Essential, sei lá, eu tenho ele, eu acho. Eu acho que é esse, deixa eu ver. Esse seria muito legal se a gente conseguisse Esse é muito massa. Eu vacilei, na convenção só comprei um, estavam vendendo por R$10. Agora no site custa 40. Gente, o Moderno Essential pequenininho, na internet, você compra 10, sai 8. Onde que tá assim? Porque eu olhei no site, tá 40 o pequeno. Não, eu entrei no site Aromatools. Então, no Aromatools tá 40. No Aromatools tá 40 esse. Eu olhei ontem. Hoje, eu vi hoje, então tá na promoção hoje, porque tava R$15. Então eu vou entrar agora. No Aromatools. O frete é 35. Então massa. Na convenção tava 10, Renata. Na convenção tava 10. Aí eu, broquilda, comprei um. Eu comprei 10. Eu não. Eu, Jagona, comprei um. Gente, mas já tá acabando. Vai acabar a reunião e a gente volta para terminar. Mas era só assim, tem o passo a passo, que todo mundo tem acesso, né? E o andamento, mas assim, qual é a função das amostras?